Na terceira ronda de conversações de paz, a Ucrânia propôs cimeira entre Zelensky e Putin. Delegação russa diz que antes é preciso definir os temas. Avião de passageiros russo cai na região de Amur, no extremo leste do país. Não há registro de sobreviventes. Líderes da União Europeia estiveram reunidos com o presidente chinês Xi Jinping para debater temas como o comércio e os conflitos globais. A terceira ronda de negociações de paz em Istambul durou menos de uma hora. Kiev propôs uma cimeira de líderes entre Zelensky e Putin até ao final de agosto. A delegação ucraniana disse que se a Rússia aceitar a proposta, mostrará ao mundo inteiro que segue uma abordagem construtiva. O presidente da Ucrânia tem insistido que só um encontro ao mais alto nível poderá parar os combates. Ukraine keeps insisting on a full and unconditional ceasefire as the necessary basis for effective diplomacy. We are ready for a ceasefire now and to start substantive peace negotiations. And it is up to other side to accept this basic step towards peace. Para a delegação russa, antes de uma possível reunião de líderes, é preciso definir os tópicos da conversa. Moscovo sugeriu também tréguas de 24 a 48 horas para resgatar os feridos e os corpos dos soldados mortos. Depois deste encontro, Ucrânia e Rússia concordaram fazer uma troca humanitária a envolver mais de 1.200 pessoas. Ursula von der Leyen telefonou a Volodymyr Zelensky para expressar preocupações e exigir explicações sobre uma nova lei que enfraquece a independência de duas das agências anticorrupção da Ucrânia. De acordo com a legislação, as agências estão sob a supervisão direta do Procurador-Geral, que é um nomeado político. Na sequência de protestos públicos, o Procurador-Geral da Ucrânia prometeu não interferir com a independência das agências nos seus primeiros comentários públicos sobre o assunto. Домовились працювати конструктивно і разом, кожен по своєму напрямку діяльності, і ніхто не буде заважати працювати, тому що у кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи, нам нема що ділити. Horas após a chamada telefónica com von der Leyen, Zelensky reconheceu a pressão e o descontentamento crescentes e prometeu apresentar um novo projeto de lei. Esta foi a primeira vez desde o início da invasão em grande escala da Rússia que a Comissão Europeia fez uma crítica tão explícita ao governo de Zelensky. Um avião de passageiros russo caiu na região de Amur, no extremo leste do país, depois de desaparecer dos radares. A aeronave trazia 48 pessoas a bordo, não havendo registro de sobreviventes. Os controladores de tráfego aéreo relataram ter perdido o contacto com o avião operado pela companhia Angara, com sede na Sibéria. Предварительно на борту находилось 48 человек. Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. При проведении авиаразведки вертолетом Ми-8 в труднодоступной местности на склоне горы обнаружен фюзеляж самолета. К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, аэромобильная группировка МЧС России. В главном управлении открыт телефон горячей линии. O acidente ocorreu num contexto de preocupações crescentes com a segurança da aviação na Rússia, depois de alguns ataques recentes com drones de longo alcance por parte de Kiev terem provocado caos nos aeroportos de Moscovo. As autoridades russas estão a investigar as causas do acidente. Os líderes da União Europeia reuniram-se com o presidente chinês Xi Jinping e outros altos funcionários numa cimeira de um dia em Pequim. Em cima da mesa estiveram a cooperação climática e os conflitos globais, mas acima de tudo o enorme déficit comercial do bloco em relação à China. Xi apelou a ambas as partes para que aprofundassem a cooperação e a confiança mútua, de modo a garantir estabilidade. Mas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, salientou que a colaboração deve ser mutuamente benéfica e apelou a uma relação mais equilibrada. Já o presidente do Conselho Europeu, António Costa, pediu à China para que recorra à sua influência sobre a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia.
Esperava-se ainda que temas como os ciberataques e a espionagem por parte de Pequim, as restrições à exportação de minerais raros e as questões de direitos humanos nas regiões autónomas chinesas fossem abordados pelos líderes europeus. As negociações estavam inicialmente previstas para 2 dias, mas a sua duração acabou por ser reduzida devido à incerteza económica, às guerras no Médio Oriente e na Ucrânia e às ameaças tarifárias de Trump. De modo a não antagonizar o presidente dos Estados Unidos, a Europa tem vindo a tentar agir com cautela no que toca às relações com Pequim. A Universidade de Colômbia disse ter chegado a um acordo com a administração Trump para pagar mais de 220 milhões de dólares para restabelecer o financiamento federal cortado devido ao alegado antissemitismo no campus. A universidade já tinha perdido 400 milhões de dólares em subsídios e arriscava-se a perder mais financiamento. Nos termos do acordo, a universidade pagará 200 milhões de dólares em 3 anos, mais 21 milhões para resolver queixas de violações dos direitos civis contra funcionários judeus após o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro. A administração Trump disse que cortou o financiamento devido ao facto de a universidade não ter conseguido travar o antissemitismo no campus durante o atual conflito entre Israel e o Hamas. A instituição de ensino foi um dos primeiros alvos da repressão de Donald Trump aos protestos universitários pró-Palestina. O presidente norte-americano acusou a universidade de permitir o assédio a estudantes judeus. Os líderes dos protestos alegam que as manifestações não eram antissemitas, sendo apenas movimentos contra o atual governo israelita e a guerra na faixa de Gaza. Grécia e Chipre estão em alerta máximo devido a uma vaga de calor. As temperaturas altas devem manter-se pelo menos até ao fim de semana. A intensa vaga de calor que está a cobrir grande parte do sudeste da Europa começou a fazer-se sentir especialmente na Grécia, levando residentes e turistas para as praias que desde de manhã cedo se refrescam com o mergulho. Quase todo o país está a ser severamente afetado pelas condições meteorológicas extremas. Εδώ με πολλά νερά, πολλά υγρά, τα σώσαμε λιγάκι δηλαδή και οι βουτιές στη θάλασσα είναι το καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον είναι το καλύτερο και το συνιστώ σε όλους. I drank a lot of water, of course, but other than that, stay in the shade. I was staying in the shade. It's really important. We sat in the shade today and we swam a lot. Yeah. Every 10 minutes in and out just to refresh ourselves. Drank a lot of water. As autoridades locais emitiram instruções de precaução aos cidadãos e tomaram medidas como a criação de áreas de ar-condicionado para o público e a proibição de trabalho ao ar livre ao meio-dia. Os meteorologistas estimam que o calor extremo, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em muitas zonas, irá manter-se até domingo. A situação é semelhante em Chipre. As autoridades colocaram em alerta laranja todo o país à medida que o termómetro ultrapassa os 40 graus Celsius. A temperatura máxima deverá atingir os 45 graus no interior e cerca de 34 graus nas montanhas mais altas. Em Chipre, os bombeiros continuam a lutar para suprimir o grande incêndio que lavra no distrito de Limassol. Na noite de quarta-feira, foram encontrados 2 corpos carbonizados no interior de um carro apanhado pelas chamas. Outras 2 pessoas foram transportadas com queimaduras extensas para o Hospital Geral de Nicósia, sendo o seu estado considerado grave. De acordo com o último briefing, apesar de não existir uma grande frente ativa, os bombeiros tentam extinguir focos de incêndio intensos. A onda de calor atualmente sentida no país, o vento forte e a vegetação densa e seca deverão dificultar ainda mais o trabalho dos bombeiros. O incêndio, que começou na zona montanhosa de Limassol na quarta-feira, já levou à retirada de dezenas de pessoas das respectivas casas, com mais de 10 aldeias a terem de ser evacuadas. Além dos operacionais no terreno, as chamas também estão a ser combatidas com meios aéreos que retomaram as operações na manhã de quinta-feira. Está ainda prevista a chegada de aviões de combate a incêndio de outros países. De acordo com as autoridades chipriotas, o fogo já queimou cerca de 10 mil hectares de terreno.
É o debate que está a agitar a sociedade francesa, com mais de 1,5 milhão de assinaturas recolhidas em 2 semanas. A petição contra a lei do plomb está a agitar o cenário político. No centro da polémica está a reintrodução no país de um pesticida, o acetamipride, que é autorizado na União Europeia. Para os eurodeputados ecologistas, a mensagem enviada de Paris é perigosa. Le problème, c'est que la France aurait très bien pu, si elle prenait en considération aujourd'hui les impacts sur la santé publique, aller voir ses homologues des autres États membres en leur disant « harmonisons nos législations, harmonisons nos interdictions, faisons-le dans un sens de l'intérêt général et engageons un travail dans ce sens-là ». C'est pas ce qu'a décidé de faire la France. França quer usar esta substância para proteger as suas culturas de beterraba, avelã, cereja e maçã. Os apoiantes da lei e o principal sindicato de agricultores do país argumentam que os produtores franceses estão em desvantagem em relação aos seus homólogos europeus. A direita francesa no Parlamento Europeu aprova o texto e os impactos no Pacto Ecológico Europeu. Moi, je suis très fière de détricoter, de participer au détricotage de ce pacte vert, parce que je pense qu'il n'est pas dans la bonne logique. La logique punitive, la logique qui va encore peser sur les agriculteurs, sur leur productivité, leur rentabilité, elle n'est pas la bonne. Il faut choisir la confiance et il faut faire aller de pair produire et produire bien. Et ce n'est pas incompatible. O acetamipride é considerado perigoso para os polinizadores, a começar pelas abelhas. O debate em França também diz respeito à saúde humana, em particular ao potencial impacto da substância no desenvolvimento do cérebro dos fetos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos é prudente nesta matéria. No ano passado, concluiu que existiam grandes incertezas sobre o tema e que eram necessários mais dados.